Obrigado, minha irmã. Paz do Senhor, meus amigos. Vamos ter um tempo de oração? Agradecer ao Senhor por esse tempo. E eu espero trazer uma palavra para os irmãos de esperança. Uma palavra de renovo. Nós falamos no começo ali sobre inadequação. Talvez nós estejamos em alguma área da nossa vida nos sentindo inadequados. Sentir-se inadequado pode ser considerado normal se a inadequação não fere a nossa identidade, mas pelo simples motivo de que nós queremos estar sendo transformados pelo Senhor para estarmos mais adequados a Ele. Mas parece que há um espírito de inadequação querendo roubar de fato a nossa identidade. Quem nós somos no Senhor. Nós já temos aprendido uma coisa aqui. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E não imputando aos homens nenhuma das suas transgressões, e nos outorgou o Espírito, a palavra da reconciliação. Então em Cristo nós somos esses homens e mulheres que carregam uma palavra de reconciliação. Reconciliação com quem, irmãos? Com Deus. E isso acontece por meio da sua igreja. A inadequação, esse sentimento, pode estar tirando de nós essa certeza de quem nós somos no Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós olhamos para nós e às vezes, por meio de setas ou por meio da ausência de disciplinas de forma diligente, que nos fazem crescer internamente, podemos olhar para nós de formas inadequadas. E eu quero orar nesse início, antes de a gente começar ali sobre isso. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, porque você nos transportou das trevas, Senhor. Nós andávamos tateando, não existia norte para nós. Nós não víamos o caminho, Senhor. Nós estávamos como bastardos, como filhos sem pais. Mas a tua graça nos alcançou, Deus, e você nos transportou para a tua maravilhosa luz, Senhor. E nós queremos te agradecer hoje. Nós queremos, junto com os meus irmãos aqui, trazer a consciência quem nós somos em você. Nós somos filhos, filhos amados, somos ministros da reconciliação. Você nos deu uma nova natureza, uma identidade em Cristo Jesus, Senhor. E eu quero pedir a você, Espírito Santo, que nessa noite você amplie essa certeza de quem nós somos em você. Que independente, Senhor, das coisas, independente dos erros, a gente se mova a partir dessa certeza de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Obrigado porque você tirou de nós o pecado, você pagou um preço, Senhor.
E nós cancelamos todo sentimento de inadequação. Tudo aquilo que dentro de nós nos afasta de quem nós somos em você, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Nós abençoamos aqui uns aos outros em nome de Cristo, com uma consciência plena de quem nós somos em você, Senhor. Você é o nosso Pai. Não existe nenhuma condenação sobre nós. Se existe alguma voz nos chamando de hipócritas, nós cancelamos agora em nome de Jesus, porque sabemos em quem temos crido. Pai, que um sentimento de adequação, um sentimento não, Senhor, uma certeza consciente de adequação em Cristo nos invada hoje, Senhor. E nós possamos olhar uns para os outros com essa certeza de que tudo foi pago, de que está consumado, de que o que nós fizemos, o que nós ainda fazemos, porque ainda carregamos uma natureza pecaminosa, e ainda o que faremos não poderá nos separar do teu amor, Senhor. Eu oro por irmãos e irmãs aqui hoje, que têm ouvido, Senhor, na sua mente, uma palavra, uma seta, de que são hipócritas, de que não deveriam continuar com isso, de que não deveriam insistir nessa caminhada. Nós cancelamos essas vozes que não vêm de você, Senhor. Nós repreendemos hoje, aqui e agora, como uma comunidade de santos reunida, repreendemos toda seta que diz que nós não merecemos, porque de fato por nós não merecemos, mas é por você, Senhor, que nós estamos aqui. Nós nos escondemos atrás da tua cruz, nós clamamos pelo teu sangue que nos lava e purifica dos nossos pecados, Senhor. É nisso que nós cremos, é por isso que nós caminhamos, é por isso que nós nos ajuntamos, porque você pagou o preço. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra, ela fira o nosso coração. Nós vamos falar de coisas que já sabemos, mas a tua palavra se renova, porque você é vivo. Você vive em nós e você pode produzir em nós hoje algo que ainda nós não entendemos. Por isso eu te peço, abre os nossos ouvidos espirituais. Tira de nós o orgulho que nos faz pensar que já ouvimos de tudo. Tira de nós a presunção de que a palavra foi muito simples. Que hoje, Pai, seja o dia do de repente, Senhor. Que o teu Espírito caia sobre nós aqui, e que uma nova mentalidade seja produzida aqui hoje, Senhor. Nós estamos cansados de ser os mesmos. Por favor, transforma o nosso interior, Senhor. Nós precisamos de você, Espírito. Nós carecemos de você. Nós queremos declarar aqui mais uma vez que Cristo reina. Cristo reina fora de nós, Cristo reina dentro de nós. Nós queremos te dar as áreas da nossa vida, Senhor, que ainda não autorizamos que você entre. Que de forma inconsciente nós resistimos à ação do teu Espírito Santo, porque você é um Deus que requer permissão, Senhor. Por isso, Deus, entra em todas as áreas da nossa vida, aquela que nós queremos e aquelas que nós instintivamente resistimos. Nós te damos autoridade para que você reine sobre nós, reine sobre o nosso interior. Por favor, Senhor, é só com você que nós poderemos ter algum progresso interior, Senhor. É só com você que nós poderemos sair desse lugar de estagnação, de procrastinação, esse lugar de melhoria externa. Nós não queremos melhorar externamente, Senhor.
Nós queremos, pelo Teu Espírito, sermos transformados no nosso interior. Por isso, Senhor, nos ajuda os nossos irmãos. Que nas nossas mesas, nas nossas comunhões, não sejam de conveniência. Que as nossas relações, elas sejam pautadas, Senhor, na doutrina. Elas sejam fundamentadas naquilo que o Teu Espírito está produzindo nessa casa, Senhor, e na Tua igreja. Você tem nos chamado, Senhor, a sermos mais sinceros, mais transparentes. Eu quero te pedir, em nome de Jesus sempre, de Cristo Jesus, transforma o nosso interior, Senhor. Nós queremos revelar a Tua glória. A não ser colocando a nossa vida diante do Senhor em oração, colocando a nossa vida diante do Senhor e esse DNA novo, ele carrega em si toda a possibilidade de nos transformar em homens e mulheres espirituais. Eu estava fazendo uma matemática em casa e até hoje, domingo, considerando janeiro, de janeiro a domingo, temos 44 quarta-feira e 44 domingo. Então dá 88 encontros. Dá para entender? 88 encontros divinos. Vamos considerar que os nossos encontros, eles aconteçam em média 2 horas por vez. 88 vezes 2. Pessoal que está aí. Tempo de recuperação nas escolas. 166 horas. É isso? É não? 176 horas. Também eu estou de recuperação. Agora, divide por 24. 176 horas, 7,3. Irmãos, se nós considerarmos o tempo que temos nos reunido, nós teremos nos reunido 7 dias, 3. Não tem como, irmãos. Não tem como nós nos desenvolvermos espiritualmente. Quase um ano findando.
E se nós dedicássemos de fato a nossa vida a essas 2 horas, ainda seriam insignificantes, cara. Imagina o ano inteiro nós nos reunindo. E se nós formos somar isso, Sócrates, não daria 8 dias, cara. Como é que nós queremos crescer, irmãos, se nós limitamos a nossa vida a esses encontros que são espirituais e excelentes? Apenas a esse momento, irmãos. Talvez o nosso sentimento de inadequação seja porque a gente não está de fato entregando a nossa vida extra encontro comunitário ao Senhor. Não temos vida de oração, não temos vida de solitude, não temos vida de jejum, não temos vida de confissão, não temos vida de imaginação santificada. E aí o sentimento de inadequação chega, irmãos. Porque não estamos, e eu não estou fazendo uma acusação, nos tornando quem nós deveríamos ser no Senhor. Homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que não se contém não, como é que diz que está satisfeito? Não se contentam com esses encontros aqui que são maravilhosos, mas eles não carregam em si, minha irmã, a ferramenta para o desenvolvimento do homem interior. E eu falo isso como alguém que está discernindo isso também, porque eu tenho sentimentos de inadequação. E confesso aqui para os irmãos que vir para cá falar com vocês hoje foi mais difícil que a primeira vez que fui chamado para pregar. Que eu estou me sentindo inadequado. E em parte é por isso. Hoje de manhã eu acordei muito cedo hoje. Aí eu fui estudar um pouco, fui orar um pouco. Aí mandei uma mensagem para o pastor. Olhei, ainda estava dormindo, porque tinha visto o celular à 00:30 e pouco. Eu digo, cara. Aí eu escrevi para ele, cara, você tem um plano B aí, bicho? Dá para mim não, cara. Esse sentimento de inadequação, meus irmãos, ele revela que existe um lugar que a gente precisa ir com mais frequência. Esse lugar é chamado Tameon, é o nome da nossa comunidade, Centro de Adoração Tameon. Entra no teu Tameon, em secreto, em segredo. Entra, e em secreto o Pai te responderá. E aí, meus irmãos, essa é uma reflexão, não é uma exortação, mas é para que a gente olhe para o nosso interior e diga, eu posso fazer mais. E se eu não estou fazendo mais, por que eu não estou fazendo mais? Nós poderíamos estar servindo mais, poderíamos estar sofrendo com amor mais, mas os prazeres da vida diária, os nossos ressentimentos, eles estão nos levando para um lugar onde o encontro da quarta, e é muito menor, e no domingo, seja o suficiente para fazer surgir no nosso interior uma falsa ideia. Qual é? Eu estou bem com Deus. A gente não está bem, irmãos. A gente tem entendido sobre muitas coisas. Sobre comunhão, sobre Neemias dizendo, era um só coração, unanimidade. Mas ainda estamos muito rasos nisso. Temos os nossos encontros na igreja, nas casas.
E a igreja nas casas deixaria de existir se nós tivéssemos entendido já que a igreja é nas casas. Deu para entender, não? Doutrina, comunhão. Eu colocaria um outro. Se está dentro da doutrina, eu colocaria disciplinas. Nos falta disciplina, irmãos. Se nós somos homens e mulheres chamados a interceder por uma geografia, não. A chamar a presença de Deus para uma geografia. Como faremos isso? Sem a substância espiritual. Faremos barulho. Oraremos. Cantaremos. Hermenêutica. Então, enquanto eu falo sobre esses dois personagens um pouco, olhem para Cristo como a chave hermenêutica. Quero falar sobre dois homens que erram, que é Davi e Neemias, mas que apresentam uma oposição em relação ao desejo. E aí eu queria ler com os irmãos o que está em 2 Samuel 11. Uma vez eu ouvi, acho que foi um devocional do pastor Douglas Gonçalves, faz muito tempo. E ele falava sobre esse trecho. Eu vou comentar um pouco a respeito. E acrescentando outra coisa. Então, 2 Samuel 11. Tinha uma bolsa aqui. Tem um título? Tem. Um chamado à diligência. Entenderam, não? Eu vou explicar o que é diligência. Eu fui aqui no Gemini. No Google. Tá tudo bem, meus amigos? Vocês estão correndo, não? Se a gente está aqui, está apressado, pode ser uma inadequação. Porque se nós estivermos adequados, a gente vai estar igual o camarada sentado na janela. A gente pode até cair e morrer, mas morre para o lado de dentro. Os irmãos ressuscitam e vamos ouvir de novo. Lembra? Eu acho espetacular essa passagem, porque ele cai e parece que é para o lado de fora, não é? Lembra da história? Mas esse irmão, ele estava em igreja. Então ele não cai para o lado de fora, ele cai para o lado de dentro. Porque os irmãos estavam lá, e Paulo desce, eles oram. Rapaz, não é hilário? Vamos acordar o cara aí para ele continuar ouvindo, que o negócio aqui é violento. Segundo ou segunda? Segundo. É o livro, né? 2 Samuel, muito bem. 2 Samuel. Cara, antes disso, vou explicar o que é diligência. Explicar não, vou ler. A diligência é um esforço persistente. A diligência é um esforço que a gente faz e persiste nele.
Sabe você aí que quer passar em medicina? Fizeram o Enem aí. O cara que quer passar em medicina, ele precisa ser diligente com seus esforços para estudar. Eu não amanheci com vontade de estudar. Não quero saber, eu vou estudar, porque não é sobre a vontade. É sobre um propósito que eu quero alcançar. Então, ser diligente é ser cuidadoso e dedicado em realizar o trabalho e os objetivos da vida. Deu para entender? Aí é ciúme, hein, mano? Entendemos, irmãos? O que é ser diligente? Ser louco, né? Ser alguém que tem um objetivo tão enraizado no seu interior, que não interessa se faça chuva, se faça sol, se ele está com fome ou não, se ele está querendo ou não, ele faz o que precisa fazer. E aí, meus irmãos, no contexto espiritual, um homem, e aqui eu digo o humano, ele faz o que precisa fazer, tendo vontade ou não. Porque um homem faz o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo aqui muito tolo. Às vezes eu fico cheio de sangue lá em casa, porque parece que só eu que moro lá e eu tenho que jogar o lixo para fora. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, mas o lixo está lá. Aí eu reclamo, aí a Tati fala o quê, amor? A Tati diz: tu é o homem do lixo. O homem do lixo. Cara, e lá vai eu, querendo ou não, fazer o que precisa fazer. Meu amigo, você, um jovem cheio de energia, você tem atividades em casa? Você tem responsabilidades? Tem dia que você não quer fazer? Tem, né? Todo dia. Mas a questão não é nem sentir a vontade de não fazer. A pergunta que te desafia é: você faz? Querendo ou não, você faz. Porque um homem faz o que precisa ser feito. Passamos durante um ano reunido até hoje, domingo. Quantos dias, minha amiga? 7. Isso é suficiente para a gente ser transformado na relação e na comunhão com Deus? Não é. Então, ser diligente é fazer da vida, querendo ou não, um desafio de conhecer mais a Cristo. Porque é disso que nós dependemos. Tameão só fala de Cristo, não é não, meu amigo? Cristo, 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 Cristo. Mas conhecer a Cristo precisa de diligência. Eu não quero orar, eu sou livre. Né? Eu não vou para a reunião, eu sou livre. Você é livre, irmão, não tem problema não. Mas se essa for a prática, irmãos, nós só estamos nos 7 dias. 7 dias para nós está bom. Ainda falta 4 domingos para terminar o ano. Então coloca mais 4, 8, 12, mais 16 horas e divide. Vai dar uns 10, 11 dias por ano, cara. Não é suficiente. Então, meus amigos,
Então, meus amigos, a diligência é essa capacidade que nós nos desenvolvemos para conhecer mais de algo. E aí, segundo Samuel 11, fala sobre Davi, muito conhecido, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou onde, irmãos? Repita: Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Andava passeando no terraço. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Viu. Era ela muito formosa. Aqui nós temos, meus amigos, um homem que deveria estar na guerra, porque no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi decide ficar em casa, ficar em Jerusalém. E Davi ficando em Jerusalém, uma tarde, ele acorda, depois do almoço, e vai passear na sacada do seu palácio. E nessa situação em que ele está fora do lugar que ele devia estar, que ele não está em diligência como deveria estar, ele vê algo que não deveria ver, e ele deseja. E aí a história se desenrola, porque ele vai fazer tudo para que o seu desejo ele seja satisfeito. Então aqui nós temos 3 passos para a queda, 3 passos para que espiritualmente a gente entre num lugar de paralisia. Tá tranquilo? Então, meus amigos, em primeiro lugar, o abandono do lugar onde se deve estar. Não estar no lugar em que a gente deve estar pode nos colocar em maus lençóis. Nós temos um lugar que nós devemos estar? Temos que buscar ao Senhor, buscar a comunhão, buscar a doutrina. Fora desse lugar, as consequências elas começam a acontecer. Uma outra coisa aqui, Davi, ele falhou em estar naquele que era o lugar do seu dever e da sua vocação e do seu propósito. Ele deveria estar batalhando, ele deveria estar comandando a guerra. E aí, meus irmãos, quando a gente se afasta desse lugar, quando a gente abandona esse posto, e me entenda agora o que eu vou falar, considerando que nós somos antes de fazer. Primeiro nos tornamos para depois fazermos. Quando nós saímos desse lugar da oração, o lugar da pregação, o lugar do serviço, quando nós saímos, nós abrimos portas para o inimigo. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer uma palavra de encorajamento. Primeiro dizendo que a guerra espiritual, meus amigos, ela não tira férias. Está acontecendo uma guerra espiritual o tempo todo. Existem forças contrárias que querem nos tirar dessa consciência de identidade que nós temos em Cristo. Então, se você tem um chamado, uma função, um ministério, seja ele qual for, ou você é simplesmente um cristão, um irmão, nós precisamos ser luz.
precisamos ser luz no nosso trabalho, precisamos ser luz na nossa casa, no posto em que nós estivermos. Uma outra coisa aqui, acelerando um pouco. No verso 2 diz que aconteceu numa tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E aqui nós temos uma coisa que é perigosa, meus amigos, que é a ociosidade espiritual. Podemos dizer que é a preguiça espiritual. Davi, cheio de responsabilidades, fica e numa tarde, desocupado, ele levanta e vai passear no terraço da sua casa. E a preguiça espiritual, meus amigos, é uma porta aberta para nos tirar desse lugar de identidade no Senhor. Então, se a sua mente, meus amigos, ela não está cheia das coisas de Deus, nós vamos para esse lugar em que nós corremos perigo de começarmos a nos movimentar em direção a algo que poderá nos destruir. Então, meus amigos, não há espaço para a ociosidade que leva o pecado. Porque nós sabemos, Davi ficou, passeou e pecou. E aqui, meus amigos, essa é a terceira parte, que é a busca fora de Deus. Buscar fora de Deus é o passo para a queda. E aqui, o desejo ilícito apareceu e viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. O olhar de Davi foi um sintoma de um coração que buscava satisfação fora de Deus. Então, se os nossos olhos estão buscando satisfação fora de Deus, meus irmãos, nós temos toda a receita para a queda. E aí, eu não digo literalmente que você cairá em desgraça, me entenda, mas que você irá para um lugar da ausência do Senhor. E aqui, meus amigos, nós podemos entender que ele não estava satisfeito com aquilo que Deus lhe havia dado. E ele foi buscar fora. Tiago 1, 14 e 15 vai nos lembrar que o desejo, uma vez concebido, ele gera o pecado. Então, que a gente possa, meus irmãos, dizer como está no Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse é o lugar onde nós devemos estar. Então, meus amigos, uma palavra de encorajamento é: fechemos os olhos para aquilo que não agrada ao Senhor. Façamos um compromisso com os nossos olhos, não só para a concupiscência da carne, mas para tudo aquilo que é objeto de desejo, para tudo aquilo que tira Deus do lugar e coloca um ídolo. A verdadeira satisfação, meus amigos, não está nas redes sociais, nas telas que nos consomem o tempo todo. A verdadeira satisfação está na presença de Cristo. Essa é uma pequena parte da história de Davi, não a toda. Agora eu quero falar para os irmãos sobre Neemias. Neemias, esse homem aqui, como nós temos visto falar algumas vezes, ele é um servo que mostra um caminho de vitória, e a vida dele é o oposto exato ao de Davi.
Neemias, ele é esse homem que nos encoraja e que nos permite crer que é possível sim servir a Cristo e glorificá-lo. E aí, irmãos, uma comparação, a queda de Davi e o triunfo, a vitória de Neemias. Olha só, em Davi, nós temos a preguiça e a ociosidade. Em Neemias, nós temos a diligência e a vigilância. E aqui, Davi, ele abandonou a guerra e ficou em casa. Neemias, ele ficou no dever e se colocou no muro de Jerusalém. Davi dormiu até a tarde acordando desocupado. Neemias trabalhou dia e noite, cheio de ânimo para continuar trabalhando. Davi olhou para o desejo e pecou. Neemias olhou para Deus e orou em meio ao ataque inimigo. E aí, meus irmãos, nós temos aqui um homem que em meio ao trabalho, em meio à sua atividade, ele está em constante oração. Porque quando os inimigos vieram zombar e fazer ameaças, Neemias não recuou. Neemias não ficou na cama. Neemias não ficou passeando no pátio do terraço. Não ficou apenas olhando. Ele tomou uma atitude que deve ser o nosso lema. E aí, Neemias 4:9. Eu gostaria de ler Neemias 1 primeiro, antes de falar do 4, pode ser? Olha só quem é esse homem, irmãos. Olha quem é Neemias. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste
grande poder com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Meus irmãos, quando Neemias soube que os irmãos estavam passando necessidade, ele se compadeceu no espírito, irmãos. E ele, de maneira diligente como fazia, orou por eles, intercedeu por eles, pediu perdão por eles. Foi um homem que se colocou num lugar, numa posição. Um homem que não teve dificuldade, entre aspas, porque o propósito era maior, de dedicar a vida a essa causa. E por causa disso, Deus vai mover o coração de Artaxerxes. Porque Ele vai fazer com que Artaxerxes, no dia que pela primeira vez encontra Neemias com os olhos entristecidos, e ele pergunta: você não está doente? Deve estar acontecendo alguma coisa. E ele com muito temor diz: ah, rei, posso eu estar alegre se o lugar da sepultura dos meus pais está destruído, se as portas da cidade estão caídas? E Artaxerxes, movido pelo Senhor, o libera por um tempo para voltar a Jerusalém, para reedificação. E ainda permite que os seus servos de outras regiões deem a ele a madeira, os recursos, para que ele faça a restauração. Então, Neemias, ele vai nos ensinar que a diligência cristã, ela é dupla. A diligência cristã é oração e mão na obra. Neemias, no verso 9 do capítulo 4, ele diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Não foi nem quarta, nem domingo, mas de dia e de noite. Por causa deles. Neemias é esse homem contrário a Davi, que parou para descansar, que não estava no lugar que deveria estar, que entendeu que não é só orar e esperar, é orar e vigiar. Precisamos estar atentos, meus amigos. É trabalhar dependendo de Deus. E aí, existe um ponto forte na diligência de Neemias, que é a organização do seu povo, irmãos. Porque a coisa é coletiva, lembram? Que foi de forma coletiva, foram unânimes. E aqui, nós temos no verso 17 do capítulo 4, diz: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma das mãos, e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha a espada. Essa é a imagem da nossa vida vitoriosa, irmãos. Essa é a imagem. Mão na obra, sim, mas a diligência no serviço, a diligência na família, a diligência no nosso chamado. Talvez o sentimento que nós estamos inadequados é porque nos falta diligência naquilo para o qual nós fomos chamados. E eu tenho certeza que se a partir de hoje nós nos colocarmos nesse lugar, onde decididamente faremos aquilo que precisamos fazer, querendo ou não, a nossa vida se transformará. E será rápido, porque o Senhor tem pressa, meus irmãos. Deus tem pressa.
O Senhor está construindo algo, uma edificação. E se nós não nos colocarmos nesse lugar com diligência, a construção do Senhor, a edificação do Senhor, ela não parará. O Senhor usará os diligentes. Mas se nós estamos aqui, entendemos isso, nós queremos participar de tudo isso, sim ou não? É o nosso desejo participar disso que o Senhor está construindo. Então nos coloquemos, Senhor, irmãos, como Neemias, nesse lugar onde nós não temos a preguiça espiritual, onde nós não estamos no lugar errado na hora errada, e nós não estamos com os nossos olhos voltados para aquilo que não agrada ao Senhor. Não dá para construir o reino com apenas uma das mãos, irmãos. Não tem como. A negligência em segurar a espada foi a queda de Davi. Quando Davi deixou a palavra, ele caiu. E aí, é isso. Neemias e Davi são falhos. São exemplos opostos daquilo que não se deve e se deve ser. Mas nós já sabemos que tendo Cristo como a chave, existe um exemplo perfeito, irmãos. Cristo é o exemplo perfeito. Cristo, Ele nunca abandonou a guerra, irmãos. Ele veio com uma missão consciente de que padeceria, de que seria morto. Em nenhum momento Cristo titubeou. Ele se esvazia do poder que tinha, resolve se tornar gente como nós somos gente, escolhe uma morte de cruz por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje como ministros da reconciliação, e por isso reina sobre nós. Ele é levado pelo Espírito ao deserto em Mateus 4. Ele é tentado, mas ele não troca, ele não rejeita a oferta de descanso e glória fácil. Jesus é esse exemplo perfeito. E ele cumpriu integralmente a sua missão. Em João 4,34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse deve ser o nosso prato, fazer a vontade daquele que nos enviou, porque nós somos os ministros da reconciliação. É como se o Senhor pegasse o seu prato agora e passasse para a gente. Está aqui. Cristo nos serve, agora a gente serve o irmão. Então, meus amigos, a nossa guerra, irmãos, para finalizar, ela não é vencida fugindo, irmãos. Às vezes bate uma neura assim, às vezes no interior da gente surge uma vontade de, cara, eu não estou vendo o resultado, eu não vejo progresso, eu olho para mim e parece que está tudo igual. Eu acho melhor parar com isso. Mas isso acontece porque somos nós que estamos fazendo juízo sobre nós mesmos a partir da lente do nosso orgulho e vaidade. Porque diante do corpo de Cristo, o nosso crescimento espiritual está sendo revelado. E os irmãos testemunham e dizem: Ana, cara, eu vejo Cristo em você. E às vezes pode ser que a Ana olhe para ela e diz: cara, mas eu não consigo ver. Mas via de regra, quando nós olhamos para nós, é a partir da lente da vaidade, da justiça própria e do egoísmo.
Então, Cristo, Ele demonstrou um zelo incessante, que é o oposto da preguiça. Davi dormia à tarde, Cristo orava de manhã, orava à noite, estava sempre atento àquilo que realmente importa. E o Senhor, meus amigos, Ele nos deu um mandamento supremo, entenda, da diligência. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus amigos, a gente não pode vigiar em nossa própria força. Se a gente vigia em nossa própria força, a gente só melhora. E se a gente só melhora, a gente vai dormir à tarde. A gente vai estar no lugar que não é para estar. E a gente vai olhar o que não deve ser visto. É Cristo que nos fortalece, irmãos. No coração de Jesus, amigos, não tinha brecha, sabe, para o desejo humano. A sua satisfação era em Deus. E a sua motivação era o zelo pela casa do Pai. Então, meus irmãos, às vezes a gente se excede, né? Mas é sobre isso, irmãos. Que essa seja uma palavra mesmo, sabe, de encorajamento, para que a gente entenda que ser diligente é a nossa natureza, irmãos. Não cabe mais para nós desculpas que não podemos fazer, que não conseguimos fazer e que não estamos nos tornando. O Senhor já nos deu, minha amiga, todas as ferramentas, todas as condições, todo o empoderamento em Cristo, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. Mas para isso nós precisamos, não importa se passaram 88 encontros, o que importa é a decisão que nós vamos tomar no dia chamado hoje. Senhor, a partir de hoje, nós vamos nos empenhar e nos esforçar diligentemente para conhecer você melhor. Esse será o objetivo da nossa vida, conhecer melhor o Senhor. Antes do poder, antes da unção, antes dos dons, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer a Deus. E o mais será acrescentado, amigos. E outra, Neemias vai nos lembrar que todos estavam empenhados em reedificar as muralhas. Então não é sobre eu ser diligente, meu amigo, é sobre nós sermos diligentes. É sobre nós como igreja aqui, ajudarmos uns aos outros. Enquanto uns estão trabalhando, outros à noite estão vigiando. Chega o meu turno de trabalhar, o outro vigia. E a gente chega para a irmã e diz: vigia, irmã. Mas quando a gente diz vigia, a gente diz: cara, eu estou percebendo que você está falhando nisso e nisso. Você já prestou atenção? Ou eu estou enganado? Se fizer sentido, vamos juntos buscar uma transformação, porque nós dependemos uns dos outros. Eu preciso de você, Melvin. Eu preciso de vocês aqui, irmãos. Nós somos uma família. Não importa, meus irmãos, se você ficou onde não deveria, entre aspas. Se você estava com preguiça, se você olhou para onde não deveria olhar. Há um povo aqui reunido
que pode fazer a gente estar no lugar certo, na hora certa, andando nos lugares certos, com as pessoas certas, com a intenção certa e olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E a nossa vida vai ser transformada radicalmente. Amém, meus amigos? Vamos agradecer ao Senhor.